Vocês já foram mais animadas. Obrigado, gente, por ter vindo. Você está bem? Bem. Pronto? Pronto? Quem tem pergunta? Você tem um Olá, de novo. Tudo bom? Eu estava aqui na quinta-feira e vocês estavam muito ansiosos pelo show. E um pouco antes de vocês virem para o Brasil, eu também fiz uma entrevista com vocês. E vocês falaram, né, de tão ansioso, porque vocês descobriram que vocês têm muitos fãs aqui. E, então, como foi para vocês essa primeira apresentação, que foi com o público que veio para ver vocês, mas também tinha muito público que veio, que conheceu vocês nesse dia, e hoje que realmente vai vir a galera que é muito fã de vocês. はい、皆様への質問になります。ですね、木曜ライブ見てました。そして、ブラジルに来る前にも皆様とインタビューする機会がありまして、皆様早くすごく楽しみにしていたということをおっしゃっていました。で、実際にここでライブを行って、ブラジルのファンに会って、ライブを行うことによって、そして、ファン、そして新しいファンですよね、に会う、ことに関してちょっとコメントしていただければと思います。A gente se divertiu muito no live do show do dia 2, porque a gente não pensava que tinha tanta gente no Brasil, tantos barulhos pra gente, a gente ficou muito contente, ficou emocionado e a gente sentiu, quero fazer mais live aqui no Brasil, quero continuar focando, continuar correndo pro sonho e não parar. Você entendeu? Sim. Olá, tudo bem? Eu sou a Mayara. Eu acompanho muito vocês nas lives e eu queria fazer uma pergunta olhando para os próximos lançamentos. Há algum gênero musical ou estilo conceitual visual que vocês ainda não exploraram, mas que está querendo explorar? はい、皆様の質問になりますが、今後のリリースについてですね、まだ、触れていないコンセプトであったり、ジャンルであったり、そういう方向性に関して、今後の展望についてもちょっとコメントしてください。Então pergunta pra você, você quer qual? Você quer qual música? Não, verdade. Tem um monte de chão. Vocês querem qual? Deixa eu ouvir vocês. Tem os chãos que vocês querem que a gente Ai, meu Deus. Rock? なんか Rock, né? それこそもっともっとポルトガル語の楽曲をカバーするのも面白いなと思ってますし、B ちゃんが歌ってたエレイシャス、あの楽曲もなんかぜひグループでカバーしたいなと思ってるぐらいなので。 Cara, eu acho que poderia ser bastante interessante fazermos covers, por exemplo, de música em português. O Gui, ele canta muito bem Evidências, né? Acho que também pode ser um cover interessante. Vou tentar fazer um monte de música de português, batida mais, né? A gente vai tentar. Obrigado. Boa tarde, eu sou o Joseph do Vamos Gui. Tudo bom? Eu não conhecia o grupo, mas eu tenho uma amiga que é muito fã de vocês, ela que me apresentou. O nome dela é Miriam. Se você puder mandar um abraço para ela. Eu queria saber de vocês como foi a recepção com o membro do Fandangos. Vocês receberam até lá uma imagem, tá? ですね、私は友達の紹介でグループを知りましたので、その友達の名前がリリアさんですので、リリアさんにちょっと皆さん手を振っていただいていいですか。はい。
ファンダンゴに合うファンダンゴ数を、受け取ったことがあったと思うんですけど、そのファンダンゴ、ブラジルのファンダンゴをどう感じました？Acho que tem muito energy, né, o fandango do Brasil. Eu abri, eu fiquei susto, abri, muito barulho, né? Vocês entenderam o que eu quero falar? Sim. Eu abri, fiquei muito contente, fiquei muito emocionado. E eu senti muito amor de vocês, torcendo pra gente, e a gente quer mandar amor para vocês também, que torce para a gente, e continuar, toda hora falando, continuar cumprindo o sonho e realizar o sonho. はい、そうですね。銀行をきっかけに僕たちのことを知ってくださるブラジルの方がすごく多くて、本当に銀行がいなかったらもしかしたら僕たちの存在は知られなかったかもしれないっていうのがあるので、すごいそういったものは奇跡だと僕たちは思うので、これからもファンダンゴの皆さんともっともっと絆を深めていけたらと思っております。ファンダンゴ大好きです。Então, eu adoro o fandango e acho que através dessa conexão que o Gui criou com o Brasil, né, que nós estamos aqui. Então eu acredito que até um certo milagre isso ter acontecido, ter essa conexão. Então eu quero preservar esse amor e eu adoro o fandango. Obrigado. Bom, meninos, sejam bem-vindos. Eu gostaria de saber o seguinte, vocês já estão aqui no Brasil há um tempinho. Eu queria saber o que vocês mais têm gostado daqui. Já deu para perceber que vocês gostaram muito do público brasileiro. Mas além do público, o que vocês já experimentaram, o que vocês gostaram, se vocês andaram pelo evento, se vocês gostaram, queria saber um pouquinho dessa passagem de vocês aqui pelo Brasil e a expectativa de vocês para o show de amanhã. ブラジルに来て、数日間も経っていると思うんですが、そのファンの皆さんも多く来ているということは、たくさん発言していらっしゃるんですが、それ以外にですね、ブラジルで気に入ったことなどありましたら、ぜひ教えてください。そして明日のライブですね、は、どういうことを期待しているのかということもコメントしていただければと思います。Primeiro, o live de amanhã vai ser bomba aqui no Anime Brasil 2026, porque a gente vai, falar pra vocês, vai cantar mais 2 músicas mais no dia 2, ainda vai ter mais um surprise pra vocês. Queria que vocês se divertir junto com a gente, e cantar junto, dançar junto, e fazer um memory com a gente, né? Fazer um dia muito bom com a gente. E as coisas que gostaram, perguntar pra eles, né? はい、そうですね。ファンダンゴの皆さんももちろん大好きなんですけど、食べる方のファンダンゴ、スナックの方のファンダンゴのシュラスコ味が本当に大好きで感動しました。これをぜひ日本にも持って帰りたいですし、日本の皆さんにも広めたい存在だと思います。Olha, gente, eu adoro os nossos fãs, os fandango, mas o snack, o salgadinho, o fandango, sabor churrasco é incrível, é tão gostoso que eu fiquei emocionado. Eu quero levar para os meus amigos e divulgar esse salgadinho no Japão também. Toda hora todo tempo no hotel e fica, Gui, você tem um fandango aquele sabor? Toda hora falando comigo. Olá, boa tarde. Eu sou a Bruna da Bruna e eu gostaria de saber se tem algum artista brasileiro que vocês gostariam de colaborar com o Brasil. はい、私からの質問になりますが、ブラジル人のアーティストでコラボしたいというアーティストを教えてください。Temos, no dia 2 também eu cantei o Evidências. A gente queria muito cantar junto com ele, que canta as Evidências, e o Isa, aquele do Talismã. E você me traz sorte, sabe essa música? Eu quero
bravo. Vocês sabem, eu queria pra tirar só pra fazer um TikTok com eles também. Tem um monte de artistas no Brasil que a gente gosta. E a gente quer tentar colaborar junto. Desculpa. Bonitinho. Desculpa, vai falar. Meu nome é Caleb Calazans, eu sou do Clubinho Chuvinha. Eu queria essa pergunta aqui para você. Como é o processo de composição da banda? はい、ですね、その作曲をする上でのプロセスですね、工程などを教えてくだされば。はい、僕たちは、ブルーカルハーモニーという名前がついていて、僕たち自身もそのコンセプトはすごくバッチリ決まってるなと思うんですけども、一番大切に曲を作る上で大切にしていることは、僕たちのリアルに過ごしてきたこれまでの人生のストーリーと、あとはファンのラブレターの皆さんだったり、ファンガールの皆さんもそうですけど、ファンの皆さんがこれをキャッチしたときにどう思うかっていうことを常にイメージしながら作っていくっていうのがすごく大事かなと思います。Então, o nome do nosso grupo é Wolf Harmony e nós consideramos que esse nome encaixa muito com o conceito do nosso processo criativo. Isso, acho que os elementos que consideramos muito importantes são a história de vida de cada um dos membros e também como os fãs vão receber essas letras e essas músicas. Boa tarde. Eu sou o Leonardo da Universidade, tá? Eu gostaria de saber, vocês são da LBH, né? Da agência do Exile, Engano, Sintaimê, enfim. Como que é a relação de vocês com esses grupos? Vocês conversam sobre trabalho, compartilham experiências? Como que é a relação com esses grupos da LBH? É para todo mundo? メンバー全員のはい、ですね、LBH 皆様所属ということで、偉大な先輩が多くいると思います。EXILEであったり、三代目 JSOULBROTHERSさんがいると思うんですが、このような偉大な先輩たちとのどういう関係を皆様はお持ちなんでしょうかという質問になります。はい、そうですね。本当に僕たちの4人はもうずっと LDH が大好きな LDH 子で、本当にファンとしてもライブに足を運びに行かせていただいたこともあったりとかするぐらいやっぱり偉大な先輩で、やっぱり僕たちはその先輩の大きな背中を見て育ってきたりとか、今もこうしてもっともっと大きなステージにを目指してやっぱり歩んでいく中で、やっぱり先輩の背中を見てこれは今僕たちに必要なものだったりとか、そういうのをたくさん見て研究して自分たちのものにしていく、なんかそういうことをしてるんですけど、本当にそれぐらい僕たちにとって必要な方であり偉大な先輩です。Bem, nós, os quatro, éramos já fãs do LBH desde o início. Nós íamos aos shows deles, então acho que até hoje eles são a nossa principal referência. Então, todos os passos que eles traçaram, nós queremos seguir esses passos para que possamos absorver tudo que eles têm de experiência. Então, assim, eles são pessoas primordiais para a nossa atividade. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Renata. Eu queria saber qual é a sua relação no grupo. Você ser presidente brasileiro, como que você apresentou a sua descendência para o grupo? Eu vi que você postou algumas vezes que você compartilhou nossa culinária, pipoca, a própria brigadeira e até mesmo a sua mãe fez feijoada para os seus companheiros. Eu queria entender como que você trouxe essa cultura brasileira para eles, como eles se sentiram em relação a isso. まず B さんへの質問なんですが、実際にですね、ブラジルのルーツというのをグループの皆様にどうやって紹介したんでしょうかという、例えば、お母様がフェジョアーダを作る機会があったりとか、そういうどういう形でメンバーにブラジルを伝えたのか、そしてメンバーはどういう形でそれを吸収したのかということをお聞きしたいと思います。Foi natural, né? Que eu sempre
boto a música do Brasil, boto a batida do Brasil lá no a gente tá relaxado. E quando eu levei eles pra casa, na minha casa lá com a família, a minha mãe ficou conversando com o Diogo até ele dormir, não deixou ele dormir. Ele comeu, ele fez um pastel pra eles, comeu tudo, não deixou nem pra mim. Assim, foi uma coisa natural. Aí eu comecei a fazer um TikTok, né? Um live no TikTok, no social media, porque eu gosto muito do Brasil, eu queria vir pro Brasil. Os pandanos começaram a olhar a gente, daí eu falei pra ele, ele falou, verdade? Vai que eles ficam falando assim, foi natural as coisas. Foi natural. Quer perguntar pra eles como que era, pra eles se sentirem?そうですね、でも本当にキー君が普段からその誰かに誕生日を祝う時とかに「パラベラボーセ」っていう歌を歌ってて、それをやっぱり僕たちもキー君から教えてもらって日々日本の日常生活でやってたりもしてたので、いざブラジルに来た時にご飯屋さんに行った時に誕生日をお祝いしている方がたくさんいらっしゃったんですけど、それについていくことができました。Tá, então acho que o Gui, né, já trazia naturalmente esses elementos brasileiros para o nosso dia a dia. Por exemplo, quando algum dos integrantes faz aniversário, nós cantamos parabéns para você. Então acho que isso foi uma coisa bastante natural e isso foi interessante porque quando viemos ao Brasil, no restaurante vimos ali o grupo cantando parabéns para alguém, nós conseguimos cantar juntos. Uma salva de palmas, gente. Obrigado. Agora vamos fazer duas coisas. Primeiro os meninos vão levantar a parte do backdrop para tirar foto do grupo. Tá? Em seguida, eles querem dar um adesivo.